Oba! Canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Agora é a vez do Sentimental, o 14º poema desta obra de 1930. Estranho. Drummond, sentimental. Estranho. Modernista, segunda geração modernista. Vamos ver se realmente é estranho. Vamos ao poema? Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Então, primeiro podemos notar que no título Sentimental tem algo a ser estudado realmente. Porque o Drummond é um poeta modernista. E os modernistas, eles estavam distantes dos padrões do século XIX, daquilo que se fazia até então em arte literária, porque eles queriam uma nova literatura, uma nova arte, uma arte brasileira e que fosse contemporânea. Eles queriam abrir mão de todo o passado literário e começar tudo de novo do zero. Mas o Drummond não é primeira geração modernista. Ele é segunda geração modernista e esse detalhe faz toda a diferença. Na palavra sentimental, ela poderia ser apenas uma paródia, poderia ser apenas uma ironia, mas ela aparece junto com a palavra romântico no 5º verso e também junto com a palavra sonhando, que vai aparecer na 2ª estrofe. Então, palavras muito de uma época, muito de uma escola, sentimental, romântico, sonhando. Bastante fora de uma realidade, bastante distante do realismo do final do século XIX e da primeira geração modernista. Então nós temos que considerar esse sentimental não só como algo eventual, mas parece que faz parte da vida drummondiana. Se ele também coloca no título sentimental, parece-me que ele está fazendo uma declaração. Olha, eu também sou sentimental, eu tenho essa característica sentimental. E nos deu um fato, nos deu um acontecimento. Esse acontecimento parece bastante infantil ou adolescente, de escrever o nome da amada com letrinhas de macarrão. E disso os modernistas gostavam muito, dessa linguagem infantil ou adolescente. Por quê? Porque ela é muito, por natureza, anti-acadêmica. Porque criança não está preocupada com padrões. Adolescentes são bastante rebeldes. Então, quando o Manuel Bandeira, da primeira geração, por exemplo, fala que Antônia, você parece uma lagarta listrada. Ou, ainda o Manuel Bandeira, meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Nesses poemas, o Manuel Bandeira e também o Oswald de Andrade, também o Mário de Andrade, eles aparecem com um tom, ou mesmo uma linguagem infantil, e isso dá esse anti-academicismo bastante gostoso. Um anti-academicismo que dá um tom, que dá uma verdade modernista. E o Drummond gostou disso também, ele trouxe esse tom infantil, adolescente, nesse anti-academicismo dele. Porque você vê que até agora em todos os poemas do Drummond aparecem versos que não tem métrica regular, não tem rima regular. Ele não está preocupado com padrão ou com academia de letras. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que ele tem a dizer. Ou seja, para o Drummond, o conteúdo faz a forma que se ajeite ao conteúdo. É claro que ele usa várias estratégias linguísticas, várias estratégias literárias para atingir seus objetivos, claro que sim, mas para ele sim, o mais importante é o conteúdo. Ainda uma outra observação em relação a essa linguagem romântica,
Nós podemos perceber que eu citei dois poemetos do Manuel Bandeira, da primeira geração modernista, e eles foram bastante críticos também aos românticos. O Drummond não. O Drummond você não vai encontrar poemas criticando os românticos. Você se lembra até de um outro poema do Manuel Bandeira, em que ele faz uma paródia a Manuel Antônio de Almeida, em que ele diz assim: Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredita não, Teresa. É lágrima de cinema, é tapiação, mentira, cai fora. Lembra? Isso, então é uma paródia do Manuel Bandeira sobre um poema romântico. Drummond não fez isso. E olha que o Drummond tem uma obra grandiosa. Ao contrário, no primeiro poema deste livro, alguma poesia, na penúltima estrofe do poema de 7 faces, ou seja, a sexta face que o Drummond apresenta de si mesmo, ele vem com aquela estrofe bastante polêmica. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Nesse mais vasto é meu coração, ele faz uma declaração de homem romântico, como ele faz no título deste poema: sou um homem sentimental. E quem é que fez do Drummond um homem sentimental? Ele também responde a esta pergunta: Itabira. Vou ver com você um trechinho daquela confissão de Itabirano, em que ele diz o motivo, a causa, o nascimento desse romantismo. Acompanhe comigo, só uma estrofe da Confidência do Itabirano. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Olha que interessante, ele diz lá que nasceu numa cidade de pedra, Ita, pedra, Bira, lugar, local, então Itabira, cidade de pedra, e realmente até hoje eles fabricam pedra, distribuem pedra, comercializam pedra, e ele diz também nesse Confidência de Itabirano que lá tem 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. É muito ferro, é muita pedra de ferro lá em Itabira. É uma cidade muito dura, muito pedra, inflexível, conservadora, cotidiana. Drummond acabou sendo o avesso pela falta, pela necessidade, pela ausência, pela sede, pela fome, que ele também fala no Claro Enigma, no poema Amar, que até a sede de amar dá o amor que ele sente. Por quê? Porque Itabira falta, que daquele outro poeminha também ele fala lá que eita cidadezinha besta, meu Deus. Mas por que isso? Porque ela falta e ele sentiu essa falta de Itabira que fez dele um homem sentimental. Percebe? Então nesse poema, apesar de Drummond ser um jovem em 1930, um jovem de 28 anos, modernista, amigo de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, mesmo assim ele se diz sentimental. Legal? E ele então, nessa linguagem, nesse tom infantil, adolescente, põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Aqui duas observações também muito interessantes. Desgraçadamente dá uma hipérbole romântica, que desgraçadamente para um trabalho de fazer nomes com letrinhas de macarrão parece uma palavra que sobra, uma palavra exageradamente empregada.
Não precisava de tanto, né? Desgraçadamente falta uma letra. Mas românticos são hiperbólicos. E depois ele diz que uma letra somente para acabar teu nome. Ele começou também lá em cima que ponho-me a escrever teu nome. Esse teu, segunda pessoa do singular, também é romântico. Que quando eu digo teu, o interlocutor do eu lírico é a mulher amada. Ele está conversando com ela. Ele está se dirigindo a ela. Ele não está contando para uma outra pessoa, está conversando com ela. Ponha-me a escrever teu nome. Uma letra somente para acabar teu nome. Então, quando ele se dirige a ela, isso dá uma aproximação. Isso dá um sentimento bom, agradável, nesse sentimento de amor. Está sonhando? Olha que a sopa esfrie. Quer dizer, a vida passa e você fica sonhando. E você tem que trabalhar, tem que produzir pedra. Itabira quer pedra, 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 pedra. O século XX quer metal, aço, tecnologia. E você fica aí sonhando. E ele admite, eu estava sonhando. E aí em todas as consciências, um cartaz amarelo, neste país é proibido sonhar. Quando ele diz, neste país é proibido sonhar, percebe que ele coloca neste país, que é grande, que é amplo, neste país, não é só um grupo pequeno de pessoas, ele se coloca tipo, eu contra o mundo, eu errado, eu sonhando, o mundo seguindo em frente, o mundo trabalhando e eu sonhando. E neste país é proibido sonhar, e ele sonha. Você se lembra de qual estrofe do poema de 7 faces em que é o Drummond contra o mundo? Na primeira estrofe. Muito bem, quando ele diz: quando nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, ser um sonhador na vida, ser um romântico na vida, ser um estranho, um contramão, um cara que vai ficar nadando contra a corrente, porque o século é materialista, porque Itabira é materialista, porque você é um sonhador, você é humano, você é sensível, você quer paz, fraternidade, você quer um monte de bons sentimentos, e isso não está no século XX, não está em Itabira, não está nas metrópoles, as pessoas são bastante materialistas do século XX, e o Drummond está na contramão. Então, quando ele diz também que ele é sentimental, ele está fazendo uma confissão daquilo que ele é estranho. E quando ele diz que no final, neste país é proibido sonhar, ele também de novo está colocando, tá vendo como é que eu sou estranho? Tá vendo como é que eu sou gauche? Todo mundo produzindo ferro, pedra, aço, tecnologia, e eu sonhando. Olha como é que eu sou estranho. Estava certo aquele anjo torto que me disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. E se você tem alguma dúvida, ele colocou o nome dele lá, Carlos Drummond de Andrade. Vai, Carlos, ser gauche na vida. O Drummond não escondeu nada. Ele já colocou no título aqui, sentimental. Ele é um romântico. Tanto é que o Drummond, ele começou a ser lido com vontade mesmo, com força mesmo, nos anos 60, nos anos 70, que são décadas românticas. A década dos hips, da contracultura, de paz e amor, de sexo, drogas e rock and roll, daqueles roqueiros muito românticos, e a época de Beatles, de Rolling Stones. Então, nessa época muito romântica, que o Drummond começou a ser lido com força. Quer dizer, por um grande público. Antes, o Drummond era lido por 300, 400 pessoas no país inteiro. Aí, depois dos anos 60, aí sim que o Drummond tornou-se um poeta quase popular, um poeta bastante conhecido e reconhecido, ok? Que legal sacar bastante mais o Drummond, num poeminha que também parece que diz pouco, mas diz muito, legal? Um abraço, até o próximo vídeo, obrigado pela atenção e vamos estudando.